Sim. Bom, pessoal, então vamos lá. Um bom dia a todos. Todos os diretores, bom dia. São 11 horas e 7 minutos. Bom dia a todos os diretores, bom dia a toda a nossa categoria, aos nossos filiados do Sindijus DF. Hoje, temos filiados em várias partes do país, colegas do DF que estão em outros locais já aposentados, os colegas de Rondônia, do Acre, de Roraima, e os colegas do Tocantins filiados ao Sindijus DF. Bom dia e um excelente trabalho a todos os colegas. Estamos iniciando nessa nova fase. A nova diretoria do Sindijus DF tomou posse no dia 25 de maio de 2021, após uma eleição realizada nos dias 22 e 23 de abril, em que houve a recondução de parte da diretoria anterior, da gestão 2018-2021. Queremos aqui agradecer a todos os filiados que participaram da eleição e que nos conduziram à permanência na direção do Sindijus DF, os colegas novos também que estão chegando, e agradecer à nossa categoria e aos filiados que tão bem compreenderam a importância de ter uma entidade livre de amarras, livre de partidos políticos, livre de políticos e voltada exclusivamente em defesa da nossa categoria. De um tempo para cá, fizemos um trabalho de reestruturação da entidade, registrar aqui que nos últimos meses, nós entregamos agora no último mês, antes da posse, a diretoria anterior entregou um CEFIS revitalizado, entregou a nova sede do Sindijus DF, e que estamos realizando hoje a primeira reunião da nova diretoria, uma reunião semipresencial com alguns colegas participando virtualmente e outros que vieram aqui até a sede do Sindijus DF para participar presencialmente. Eu gostaria de apresentar, antes de iniciar, uma forma também de apresentar a atual diretoria. Gostaria de informar aqui que estão presentes nesta reunião os colegas Antônio Matoso, Chico Vaz, Francisco Xavier, Gilson, Gisele, Igor, Nil, Soninha, Wallace, Costa Neto, Ednete, Cledo, Igor, Iveraldo, Manieri, Abdias, Eiraldo, Anderson, Sueli, Arlete, José Carlos, Júlio Horta e Luiz Teles. São esses o que eu anotei até o momento. Se vocês verificarem que tem mais algum colega, me informem. Almerindo? Isso, ok. Vamos lá então. Estamos dando início à nossa primeira reunião da atual diretoria, apresentando os diretores e deixando uma mensagem para toda a categoria de muita esperança e de confiança de que continuaremos fazendo o melhor, dando o melhor de todos nós aqui, no sentido de fazer o melhor pela nossa categoria, de continuar trabalhando, lutando e batalhando em defesa dos nossos pleitos, das nossas demandas, contra todos os ataques do governo, contra todas as iniciativas que fragilizem o serviço público, que desmontem o serviço público. Esse é o compromisso da atual direção, de dar continuidade ao trabalho da direção anterior, de voltar todos os recursos da entidade e de voltar toda a mobilização e toda a atenção necessária da nossa entidade exclusivamente em defesa da nossa categoria. Foi isso o que saiu das urnas e é isso o compromisso que mais uma vez nós firmamos com a nossa categoria. Gostaria então, iniciada a reunião, de
estabelecer aqui com todos os colegas a pauta de hoje da reunião, que será o ponto 1, informes, o ponto 2, reforma administrativa, o ponto 3, comissão de carreira do CNJ e o ponto 4, reestruturação da Justiça do Trabalho. Eu gostaria aqui de consultar todos se estão de acordo para a gente dar início à nossa reunião. De acordo. De acordo. Okay? De acordo. Todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo. De acordo. De acordo. Muito bem. Então, dando início à nossa reunião. De acordo. Apresentei aqui os membros da diretoria, todos aqui no chat, muitos aqui na sala, alguns aqui na sala também de reunião. E eu gostaria que o Cledo, né, fizesse alguns informes acerca do jurídico, né? Já apresentamos a diretoria, a nova diretoria. E quem tiver informe, isso, quem também tiver informes acerca do trabalho desenvolvido, né, durante esse primeiro momento de nova diretoria e desenvolvido até agora nos seus órgãos e tudo está aberto também. Então, começando iniciando pelo Cledo, precisa mais colegas que queiram se manifestar. Quem estiver em casa virtualmente, ou escreve no chat, ou pode levantar a mãozinha, tá? Então, começando pelo Cledo. Só peço licença para não usar máscara no uniforme, para ficar mais claro para a categoria que eu tenho a informar sobre a questão do jurídico. Bem, é importante aos diretores saberem, e a categoria também saber, que nós temos 3 processos em curso, 3 processos que abrangem mais de 20 mil servidores judiciários do Ministério Público. Vou começar pelo imposto de renda sobre o auxílio creche. O imposto de renda sobre o auxílio creche, que está na 19ª vara, como é do conhecimento da maioria das pessoas, todos aqueles que informaram dentro da plataforma que foi criada para que informasse os seus dados, esse processo está correndo. Muitos servidores já receberam o imposto de renda sobre o auxílio creche e, na medida do possível, o sindicato está conversando com as pessoas, conversando com os filiados, para aqueles que ainda não informaram seus dados, não inseriram seus dados nessa plataforma referente ao imposto de renda sobre o auxílio creche, insiram o mais rapidamente possível. Vários servidores, eu creio que mais de 1000 servidores já receberam o imposto de renda sobre o auxílio creche. Inclusive até alguns diretores também já receberam, não foram privilegiados, todos receberam no tempo oportuno. Mas o que vai facilitar o nosso trabalho, e nós vamos fazer isso, é procurar aquelas pessoas que por motivo ou outro ainda não entregaram seus documentos, entraram na plataforma e digitalizaram seus documentos. Então nós vamos agora, nessa fase dessa nova direção, atrás desses colegas que ainda não fizeram o processo, informando que várias pessoas, mais de 1000 servidores, já receberam o imposto de renda sobre o auxílio creche, que é o processo Cassel e Rosarini, que é um dos nossos escritórios. Bem, imposto de renda é isso. Depois nós vamos para quintos, como é de conhecimento da categoria e dos diretores. Nós ganhamos os quintos no Supremo Tribunal Federal, todos os nossos processos, que são mais de 5 mil servidores, não são 500 pessoas, não são 5 pessoas, são mais de 5 mil servidores. Foram pela 7ª Vara Federal. Nossos processos tinham sido todos conduzidos para serem rejeitados. O nosso jurídico trabalhou e nós trabalhamos no Supremo Tribunal Federal com muita intensidade para que revertêssemos, através de um embargo declaratório, a decisão do Supremo. Mas mesmo assim, pessoal, é importante que as pessoas saibam. As pessoas que estão nos tribunais superiores, elas pensam que todo o judiciário federal está trabalhando com muita tranquilidade, que está tudo funcionando. Quando, na realidade, nós temos uma diferença muito grande. Nós temos os tribunais superiores, que estão a todo vapor, porque o serviço lá é todo home office. Nós temos os tribunais de segundo grau, que também funcionam muito bem.
Mas no primeiro grau e nas execuções existe uma grande dificuldade. A gente não consegue, em função da pandemia, muitas vezes nem sequer entrar no tribunal. Quanto mais marcar uma audiência, quanto mais ter a celeridade que nós necessitamos. Hoje, amanhã é o último dia de inscrição de precatórios. Amanhã é o último dia de inscrição de precatório de quintos. Nós temos 16 processos habilitados, prontos, que daria para escrever quase 1.000 servidores, mas depende da vara. E aí, nós tivemos lá na vara, tentei entrar no órgão, tentei entrar no Distrito Federal, nem entrar a gente não consegue. Então as pessoas pensam que a Justiça Federal está funcionando plenamente. No segundo grau, o TRF deve estar funcionando com tranquilidade, mas no primeiro grau, pessoal, essa dificuldade não é só da Justiça Federal, não. É do TJ, é do TRT, todos os locais que tem primeiro grau, é muito complicado. Então esperamos ainda hoje e amanhã ter sucesso nessas inscrições, porque nossos processos de quintos, eles tinham sido negados, depois nós ganhamos no TRF, depois nós fomos no Supremo, o TRF volta para a vara não entendeu que os processos já expedidos poderiam ser reinscritos. Ela quer reexpedir, manda para a contadoria erra, volta para a contadoria de novo. Então, pessoal, não é uma questão simples. E ainda tem a União. A União é um órgão que quanto mais ela puder protelar o pagamento, ela vai protelar o pagamento. Então, esse é o objetivo maior da União, não é pagar, é protelar o pagamento. Então, nós temos essas dificuldades, amanhã é o último dia, e aí vamos fazer um relatório. Espero que até amanhã a gente consiga inserir esses 16 processos. Pelo menos 16 processos, que dá mais de 1.000 servidores judiciários e Ministério Público. E por fim, agora vamos para a boa notícia, né, Costa? Que não é só a questão do RRA. Nós batalhamos muito nesse contrato, nesse processo, há muito tempo. E eu quero esclarecer para todos os servidores e para os diretores. O que foi acordado no início com a Procuradoria da Fazenda Nacional, lá em 2018, de lá para cá, nós construímos a plataforma, trabalhamos, fizemos cálculos, só que a Procuradoria da Fazenda Nacional mudou. Mudou o governo, mudou a lógica da Procuradoria da Fazenda Nacional, e ela começou a fazer o quê? Protelar o pagamento. Então, primeiro ela discutiu os cálculos, depois ela discutiu a prescrição, depois ela pediu 60 dias de prazo, depois ela pediu mais 60, por fim ela pediu 90. Vocês lembram lá atrás, a Procuradoria falou que ia fazer 8.000 cálculos em 60 dias. Então mudou toda a lógica da Procuradoria da Fazenda Nacional e nós fomos questionados a fórmula de cálculo e tudo isso no TRF. Nós fomos para o TRF discutir isso. A juíza deu a sentença no primeiro grau, eles apelaram para o TRF e por fim eles entraram com a grave de instrumento para o STJ. Então as pessoas pensam que o negócio é simples, mas a União não facilita. Então, o que foi acordado lá no início mudou o procurador da Fazenda Nacional e mudou todo o entendimento em relação ao acordo. Mas, por fim, semana passada, na quinta-feira, nós tivemos uma audiência com a doutora Diana, e aí a doutora Diana deu uma decisão que foi o seguinte: até o dia 7 de julho, agora, o sindicato tem que inserir no Síria, que é a nova plataforma que foi criada, algo em torno de 2.000 cálculos. Então nós temos até o dia 7 para inserir esses 2.000 cálculos. A União tem até o dia 26 para devolver esses 2.000 cálculos, para que a juíza, os cálculos até R$20.000, importante ver, até R$20.000, até o dia 7 nós vamos inserir cerca de 2.000 cálculos na Síria, ou no Síria. Depois a União vai ter até o dia 26 para analisar esses 2.000 cálculos, e depois a juíza vai começar a expedir os RPVs. Então, é uma sentença da juíza, tá? Esperamos que a União, novamente, não discuta isso, e a juíza foi muito firme ao falar para a União. São servidores do Judiciário e Ministério Público. Então, se a União entender que tem alguma coisa que a pessoa teve uma litispendência, que ela recebeu 2 vezes, que ela recebeu em 2 locais diferentes,
a União tem como cobrar dessas pessoas essa questão da duplicidade de pagamento. Então não vejo motivo para ficar protelando o pagamento até R$20.000. Tá? Na sentença ela já fala isso. Se a pessoa recebeu 2 vezes, e aí eu quero afirmar isso para a categoria, fiquem atentos. Se a pessoa recebeu principalmente por outra entidade e vai receber novamente pelo Sindjus, a União vai atrás de você e pode te multar e ter outras sanções. Então fiquem atentos a isso. Então eu espero, Costa, que no dia 7 a gente já tenha essa relação de pessoas, e assim, no dia 26, quando a União devolver esses cálculos, a gente já pode divulgar para essas 2.000 pessoas, que é mais ou menos o que nós vamos trabalhar, o valor que a União concordou e o valor que vai ser despedido em RPV. Para quem não entende, depois que a juíza expede o RPV, o Nil e o Heraldo estão aqui, que conhecem muito mais do que eu do que esse assunto, ele ainda tem 60 dias para a União depositar na conta das pessoas. Então, nossa expectativa é que todos esses colegas, esses primeiros 2.000, esperamos que sejam mais, fiquem em outubro já recebam isso. Mas a gente depende ainda que a União não recorra da sentença da juíza. Mas o que foi decidido foi isso, e é esse o nosso compromisso do sindicato, de um dia 7, que é a nossa parte que cabe, inserir todos esses cálculos no novo sistema, na nova plataforma que foi criada. Então é a nossa expectativa, é uma expectativa boa, é uma expectativa que a gente consiga resolver de 2.000 a mais servidores agora. Então são esses os informes ganhou 90 dias. do jurídico, ok? Ok, obrigado, Cledo, pela explanação. Só complementando o que o Cledo falou, deixar muito claro para toda a categoria, para os nossos filiados, de que o nosso jurídico e a direção do Sindjus não parou um minuto em relação a essa questão, em relação a estar conduzindo a questão do auxílio creche, a estar buscando formas de adiantar e de dar celeridade ao processo de execução, a questão do RRA, que agora, de uma vez por todas, essa questão está afunilando para já conseguirmos fazer o pagamento relativo aos colegas que têm até 20 direito de execução de créditos até R$20.000. Em relação aos quintos, nós soltamos uma matéria essa semana, uma matéria no sentido apenas de que todo o trabalho foi desenvolvido, é preciso que todos tenham conhecimento de que nós fizemos, o Sindjus fez um trabalho dentro do Supremo Tribunal Federal para definitivamente garantir os quintos. De 2015 para cá, todas as nossas ações e execuções estavam sendo negadas pela primeira instância, inclusive extinguindo essas ações. Nós tivemos que recorrer ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Após a decisão do Supremo, esses recursos todos foram admitidos e os processos retornaram agora à primeira instância para dar prosseguimento às execuções. E esse trabalho do nosso jurídico, ele é diário no sentido de procurar liberar a expedição desses precatórios. A nossa matéria foi exatamente no sentido de que, próximo ao dia 1º de julho, que é o último dia de inscrição de precatórios, de expedição dos precatórios, o Heraldo está ali também com muito conhecimento dessa área, foi também no sentido de solicitar maior celeridade. E solicitar, por quê? Porque nós já vimos fazendo essa solicitação durante todo o decorrer do ano, e tem processos que já haviam sido expedidos precatórios, que terminaram no decorrer do período de julgamento do Supremo, devolvido esses valores e precisam da reexpedição. Muitos outros processos ainda estão em discussão, na fase de discussão da execução, e não estão ainda prontos para a expedição do precatório. Mas aqueles que estão prontos, nós estamos diariamente lá na Justiça Federal, nosso jurídico, cobrando, solicitando celeridade, e soltamos a matéria nesse sentido também, para contribuir no sentido de que essa celeridade possa ir adiante. Então, colocada essa questão dos informes do jurídico, temos agora inscrições do Anderson e do Chico Vaz. Eu passo a palavra ao Anderson.
Bom dia a todos, aos nossos filiados. Eu queria trazer aqui um informe relativo à questão da Polícia Judicial no âmbito do TJDFT. Sabemos que a Polícia foi instituída por uma resolução do CCJ no ano passado, e elas estão se consolidando através de regulamentações específicas dentro dos órgãos, né? E tinha uma grande expectativa em torno dessa aprovação da resolução do TJDFT, porque o TJ é o maior efetivo de agentes no DF, né? E ontem a sessão do Pleno aprovou, por maioria, a resolução que regulamentou a Polícia Judicial no âmbito do TJDFT, e eu gostaria de parabenizar os policiais judiciais do TJ, do qual faço parte dessa equipe, né, de agentes, e também trazer essa situação para que os demais tribunais que estão em vias de regulamentar, né, que todos possam, o mais breve possível, ter essa análise acerca dessas resoluções que regulamentam, e que isso possa se tornar uma realidade para todos os tribunais no Brasil, né? Então, parabenizo a todos aqueles que estiveram envolvidos, né, diretamente nesse processo, né, através de convencimento, de trazer esclarecimento àqueles que se debruçaram a analisar e votar a questão da nossa resolução, por esse trabalho que foi relativamente difícil, mas que foi coroado ontem com a aprovação dessa resolução lá no TJDFT. É isso. Ok. Vocês estão me ouvindo? Tentando aqui abrir. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá sim. Oi? Tá sim. Estão me ouvindo? Ok, passa a palavra agora para o Chico Vaz. Obrigado, doutor. Bom dia a todos os leitores, bom dia a todos os colegas da categoria que estão nos assistindo em todo o país. Eu informo muito rápido para dizer aqui com relação ao auxílio creche, que também já está sendo pago. Alguns colegas deixaram de apresentar a documentação necessária para que possa estar recebendo os valores, né? Então, pedir aqui a cada colega que esteja nos assistindo que procura se informar junto à nossa funcionária do jurídico sobre essa questão, tá certo? Especificamente com relação aos colegas do STJ, nós identificamos vários colegas e a gente está tentando fazer esse levantamento. Então é importante que cada colega aí se pronuncie, tá certo? Porque, como você sabe, estamos cerca de mais de 2.000 filiados. É muita gente, nem sempre o sindicato consegue fazer esse trabalho, né, de levantamento individual. Então preciso que os colegas da categoria também, a gente pede encarecidamente que contribuam, né, para que recebam o mais rápido possível. E outra questão é informar que o Simples DF já está sendo oficiado pelos tribunais de todos os âmbitos, né? O TRF, o TRT, o Ministério Público também, acerca da possível retomada gradativa ao trabalho presencial. Informar que nós do Sindicato já estamos verificando a melhor forma de encaminhar também essa tratativa. Ok? É isso que eu tinha por enquanto. Muito obrigado. Ok, Chico. O Igor também pediu a palavra para complementação aqui dos informes. Passo a palavra ao Igor. Bom, bom dia a todos. Inicialmente, apenas para complementar e corroborar o que o nosso diretor Anderson falou sobre a regulamentação da Polícia Judicial, a recepcionar, né, o TJDFT fez a recepção da resolução 344, uma sessão com discussão bastante aprofundada pelos desembargadores. Quem assistiu foi muito rico, né? E de fato a decisão do TJDFT é uma decisão paradigmática, que muito embora após a 344 ter sido feita pelo CNJ, os tribunais passaram a fazer regulamentações próprias, mas a resolução do TJ é a resolução que melhor deu uma melhor compreensão sobre o tema, estabelecendo claramente a alteração da denominação funcional
e a alteração da especialidade, cada qual com a sua característica própria, né? Enquanto a especialidade ela tem uma função de registro funcional, né? A denominação funcional ela serve para a identificação do policial. Então, na resolução do TJ ficou muito bem claro que a denominação passa a ser agente de polícia judicial, enquanto a especialidade polícia judicial. Então essa é a melhor compreensão e nós vamos passar a utilizar essa decisão paradigma para os demais tribunais, para oferecer isso como solução viável, amplamente debatida por desembargadores que foram, inclusive, orientados pelos nossos colegas. E aqui eu deixo meu parabéns também, meus cumprimentos ao Anderson, que fez um trabalho lá no TJ, ao nosso coordenador geral Abdias Trajano, que também fez esse trabalho lá, e aos colegas do próprio TJDFT que se empenharam nessa orientação técnica aos desembargadores, em especial ao Leandro Caetano e o Wesley Albuquerque, nossos colegas que fizeram pareceres, que encaminharam isso aos desembargadores. Bom, agora mais alguns informes sobre a Polícia Judicial, o que a gente tem tratado na Comissão de Carreiras. Na Comissão de Carreiras, o primeiro aspecto é a alteração da Lei 11.416 para transportar o que foi adquirido, o que foi conquistado pela Resolução 344 para a Lei da Carreira do Poder Judiciário, que é a Lei 11.416. Então, a vontade que já foi manifestada pelo Poder Judiciário por meio de seu Conselho Maior, que é o Conselho Nacional de Justiça, agora a gente quer levar para a Lei 11.416 para dar mais segurança jurídica ainda para os policiais judiciais. O SINDJUS-DF apresentou uma proposta de alteração da lei após um texto ter sido apresentado pelos colegas do TJ, pelo Leandro e pelo Wesley. Nós debatemos, enriquecemos o texto e fizemos a apresentação, né? Mas fomos procurados e procuramos também a AGPOLJUS, que é a Associação Nacional dos Policiais Judiciais, e agora temos uma agenda com a AGPOLJUS ainda hoje para consolidar os dois textos, né? E fazer um texto só, corroborado pelas duas entidades, o que vai fortalecer ainda mais essa demanda junto à Comissão de Carreiras do CNJ. Também será encaminhada uma proposta de alteração da Resolução Conjunta CNJ-CNMP 04/2014, que regulamenta o inciso 11 do artigo 6º da Lei 10.826 de 2003. Essa resolução é a respeito do porte de armas. Ela pode ser melhorada, mas principalmente ela precisa ser atualizada com a nova realidade da Polícia Judicial, de modo que também vamos aproveitar a reunião com a AGPOLJUS para propor um encaminhamento conjunto dessa proposta de alteração da Resolução 04. Em seguida, assim que a gente tiver os textos consolidados, a gente pretende já marcar, né, no primeiro momento, uma reunião com o conselheiro Bandeira de Melo, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, que é o relator na comissão de carreira no CNJ, para que a gente faça a defesa dessas propostas do SINDJUS e da AGPOLJUS. Sobre o nosso trabalho no parlamento, quero dar uma ênfase aqui à nossa proposta de alteração da Lei 10.826 de 2003, chamado Estatuto do Desarmamento, né? Que hoje nós temos aí a proposta com mais chances de caminhar, que é o PL 1597, sob a relatoria do Major Vitor Hugo. Nós apresentamos uma proposta de emenda, né? E aí estamos trabalhando para viabilizar essa emenda e corrigir as distorções do porte de arma dos agentes de polícia, que foi concebido, todo mundo sabe, em um momento de ampla restrição de armas no país. A política era outra e também a situação da Polícia Judicial era outra. Então, a gente precisa fazer isso até para atualizar a legislação. Sobre a PEC da reforma administrativa, é importante citar o nosso trabalho também
na possibilidade de inclusão da Polícia Judicial no regime jurídico peculiar dos servidores policiais da União e do Distrito Federal. Essa proposta foi apresentada pelo deputado Nicolete, do PSL de Roraima, e a gente já está em tratativas para ver se esse é o local apropriado para tratar a Polícia Judicial ou se vai ser feita uma proposta de emenda para as polícias institucionais, então, de modo que isso aí também está sendo tratado pelo Sindjus DF. É só. Obrigado, Igor. O Cleiton também quer fazer uma manifestação de complementação. E aí a gente passa para os próximos tópicos da pauta. Pessoal, só para complementar uma questão do Ministério Público, a Sueli colocou muito bem aqui. Existe uma situação de vários servidores, não só no Ministério Público, em outros órgãos também, que ainda não entraram no processo de quintos. Então são pessoas que estavam aguardando pagar administrativamente, não existe mais pagamento administrativo nessa questão, e essas pessoas até hoje não foram, tiveram seus processos, não se filiaram ao sindicato para fazer o processamento disso. Então no Ministério Público da União, a Sueli já fez um levantamento lá, são cerca de 400 servidores que ainda têm a possibilidade de quinto, que até hoje não inseriram os seus cálculos. A gente tem uma dificuldade lá, Sueli, porque a gente já pedimos várias vezes esses cálculos, mas os cálculos não chegam ao Sindjus. Então a Sueli está ajudando a gente, ela pediu a palavra também sobre isso. Nós vamos conseguir esses cálculos e avisamos a todos os colegas. O processo do Sindjus é o único que ainda não tem prescrição em relação aos quintos, RRA e imposto de renda. Então nós vamos fazer uma campanha, né, Ginete? Assim que a gente começar a saber essas pessoas, para que essas pessoas se filiem, porque o prazo é de 1 ano. Mas aí, para a gente fazer o cálculo, fazer tudo, né, é importante que nos próximos 2 meses a gente filie essas pessoas para que a gente possa trabalhar esse processo. Porque não é aqui chegar aqui, filiar e vai sair o cálculo. Não é assim. A pessoa filia, a gente busca os dados novamente, tem muita dificuldade, demora às vezes 6 ou 7 meses para que esses dados cheguem para o Sindjus poder fazer esse processo. Então, se a pessoa não se filiar rapidamente, a gente não, em 1 ano a gente não consegue fazer que a pessoa tenha, exerça o seu direito de receber esse dinheiro. Então nós estamos trabalhando isso, a Sueli está ajudando muito, não sei se ela quer complementar, mas o Ministério Público é o maior, Costa. Só nós já identificamos 400 servidores do Ministério Público que têm direito a quintos, um valor substancial, mas ainda não temos os cálculos, e é esse nosso compromisso de ir atrás desses cálculos para o mais rapidamente possível a gente insira essas pessoas no contexto da execução. Isso. Antes de passar para a Sueli, só complementando exatamente essa questão dos quintos, né? Tem muitos casos, inclusive, de órgãos que ainda estão trabalhando manualmente essa questão dos dados, portanto, demora muito a repassar esses dados para o sindicato, então os colegas precisam rapidamente buscar o sindicato, se filiar, para que nós tenhamos condições de solicitar esses dados aos órgãos. E a partir daí é que se terá condições de repassar isso para os calculistas fazerem os cálculos e a gente poder dar início às execuções desses colegas que ainda estão sem condições de ter as execuções encaminhadas. Passo a palavra para a Sueli e depois o Eiraldo também pediu a palavra. Sueli. No ponto, eu gostaria apenas de dizer que já tem 2 semanas que eu venho me reunindo com a administração atrás dessa tabela. E a gente teve assim alguns embaraços, parece que o Ministério Público resolveu trilhar pela burocracia e isso tem nos atrapalhado. Nosso pedido foi feito ano passado, mas graças a Deus ele foi deferido agora. Ele saiu o deferimento, acho que foi na sexta-feira, eu tive notícias, já recebi o papel. Então, eles estão passando agora para o pagamento, já realizar a listagem. Eu acredito que em breve eu estarei entregando ela. Muito bom. Ok? Obrigado, Sueli. Passo a palavra agora ao nosso coordenador, Eiraldo Pimenta, que quer se manifestar também.
Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, nossos queridos sindicalizados. O informe que estou querendo aqui repassar para vocês, no âmbito do TRF, é que todos os processos e que o Sindijus é parte autora, nós estamos fazendo um trabalho junto à vice-presidência do TRF para que dê agilidade no juízo de admissibilidade de recurso especial e recurso extraordinário, cujos processos estão há bastante tempo parados. Então, todos os processos do Sindijus serão o mais breve possível analisados esse juízo de admissibilidade e recurso especial. Tá? É esse o trabalho que a diretoria do Sindijus está trabalhando. TRF é a minha base e esse é o desenvolvimento que nós estamos acelerando a cada dia que passa. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Heraldo. Bom, com o decorrer do tempo aí, das novas reuniões, nós vamos verificando aí novos informes, mas esgotado nesse momento os informes, a gente passa agora para o ponto 2, que é reforma administrativa. Gostaria então de, nesse ponto, me manifestar em relação a todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, em que o Sindijus DF, assim como fez em relação à questão da reforma trabalhista, assim como fez também em relação à questão da reforma da Previdência, vem desempenhando nas duas fases da reforma da Previdência, vem desempenhando também um trabalho eficiente e muito importante de pressão e de mobilização no Congresso Nacional, em especial nesse momento na Câmara dos Deputados. Todos têm conhecimento do andamento da PEC 32, 2020, na Câmara dos Deputados, em que inicialmente houve a aprovação do parecer do relator, deputado Dacide Matos, na CCJ, e posteriormente o presidente da Câmara, Arthur Lira, abriu a comissão especial, né? E na comissão especial foram designados o presidente, relator, e dando continuidade, a comissão especial está nesse momento já na fase de apresentação de emendas e de substitutivos, praticamente encerrando essa etapa, e também abriu-se audiências públicas que vão até o mês de agosto, em que está se debatendo essa questão. O Sindijus, por meio de vários deputados, de várias bancadas, foram encaminhados requerimentos para a participação do Sindijus em audiências, requerimentos esses que foram aprovados e que cabe agora à presidência da comissão indicar qual das audiências o Sindijus fará parte. É preciso registrar que durante esse período o Sindijus DF, junto com o Sindileges, juntamente com o CONACAT, o FONACAT, criou o movimento Basta, um movimento que reuniu mais de 300 entidades de todo o país e é hoje o movimento mais forte que vem, inclusive, fazendo um trabalho de base significativo nos municípios, nas câmaras de vereadores, nos estados, nas assembleias legislativas e na Câmara aqui do DF, no sentido de pressionar, de mobilizar e pressionar os parlamentares, os deputados federais. Isso é um trabalho de audiências públicas que vem sendo realizada pelo Movimento Basta e tem tido uma adesão significativa de várias cidades do país. E que isso é um trabalho de base, que vem tendo efeito, surtindo efeito,
E a cada dia nós estamos caminhando no sentido de barrar o andamento dessa PEC, no sentido de evitar esse prejuízo tão grande à nossa sociedade e aos serviços e aos servidores públicos. Temos participado, aderido e também encaminhado conjuntamente diversas manifestações, carreatas, em que o Sindijus DF está à frente, junto com o Movimento Basta, junto com a União dos Policiais do Brasil, FONACAT, Sindileges e várias outras entidades que têm como cunho principal a defesa do serviço público e a defesa dos servidores e do nosso país. Temos também participado de reuniões e participado ativamente de todas as mobilizações realizadas pelas frentes parlamentares. Hoje nós participamos das duas frentes parlamentares, a frente parlamentar mista do serviço público, em que o Sindijus tem levado a categoria a participar de todos os tuitaços e de todos os movimentos encaminhados pela frente, e também a frente parlamentar mista em defesa do serviço público, que é a Frente Servir Brasil, que também tem feito um excelente trabalho no sentido de cada vez mais pressionar os parlamentares na Câmara dos Deputados para conscientizá-los acerca dessa proposta, no sentido de que é uma proposta nefasta, uma proposta nociva aos servidores públicos e mais nocivas ainda ao cidadão e ao país. Então a Frente Servir vem desenvolvendo um papel importantíssimo, e também a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, as quais o Sindijus DF faz parte. Então, praticamente repassado aqui, nós também temos feito reuniões com vários parlamentares, fizemos reuniões com a bancada do DF, também com todo o apoio do professor Israel, deputado professor Israel, que é presidente da Frente Servir. Nos reunimos com o deputado Darcy de Matos, relator da PEC 32 na CCJ, levando a ele toda a nossa preocupação com vários tópicos. Muitas coisas já foram alteradas, mas o texto na realidade ele é inservível. Então nós temos que continuar batalhando. Nesse momento, também as duas frentes estão apresentando substitutivos no sentido de retirar os efeitos nefastos dessa PEC em relação aos serviços públicos e aos servidores, procurando aprimorar alguma coisa caso ela vá adiante. Tivemos agora também reunidos, além de nos reunirmos com toda a bancada do DF, estivemos reunidos também com o deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, que é o presidente da comissão especial, que está encaminhando os trabalhos relativos à PEC 32. Então, para deixar claro a toda a categoria, que o Sindijus DF vem trabalhando conjuntamente, irmanado com o Sindileges, com o CONACAT, com o FONACAT, com as duas frentes parlamentares, e fazendo um trabalho de cada vez mais, um trabalho voltado de cada vez mais confluir em defesa do serviço público e em defesa dos servidores. É um trabalho que exige uma dedicação muito grande de todos nós, e nós estamos fazendo todo o possível para que, após a realização de todas as audiências, estamos também trabalhando exatamente para cada vez mais empurrar os debates adiante. É necessário cada vez mais haver debates para que já entre no período eleitoral e, consequentemente, a gente consiga definitivamente arquivar essa PEC 32 tão nociva a todos nós. Então são esses os dados que eu tenho para informar os colegas, e eu vou passar agora a palavra ao Cleiton. Bem, pessoal, sobre a questão da reforma administrativa, eu queria falar para a categoria e também para os diretores que estão chegando agora, que pode ter sindicato que fez igual ao Sindijus, mas mais que o Sindijus não tem. Nós temos aqui a Sueli Massala aqui da SMPF. Se você olhar na cidade, vocês vão ver os nossos outdoors contra a reforma administrativa. Não só
nós junto com a SMPF, mas vários outdoors em Rondônia, Acre, Brasília fora, ou seja, nós fizemos um investimento, Costa, e é bom que a categoria saiba, de mais de R$1 milhão contra essa reforma administrativa. Então, nossos recursos, que é o dinheiro que você paga ao sindicato, o dinheiro que nós pagamos ao sindicato, estão sendo usados contra a reforma administrativa. Agora nós estamos trazendo, além de tudo isso, de outdoor, tuitaço, bosdó, matéria na televisão, matéria em jornais de circulação, tudo isso foi feito e está sendo feito. Nós agora temos o nosso próximo passo, que são as audiências públicas, e aí eu quero falar para vocês, principalmente para os diretores, o Costa e a doutora Zilmara, junto com o Sindilege, têm feito um trabalho excelente. Nós temos conseguido abrir espaço, temos conseguido colocar a nossa objeção a essa matéria, e é isso que nós estamos fazendo. O Sinjus não está parado, o Sinjus está investindo, o Sinjus está trabalhando contra a reforma, e vamos obter o fruto, que é combater a reforma para que ela não avance. Então é isso que eu queria deixar claro, que esse mais de R$1 milhão que foi investido é dinheiro do filiado investido contra a reforma. Muito bem, Cledo. E mais uma vez demonstrando, né, que o Sindjus DF volta todos os seus recursos para um trabalho exclusivo em defesa da nossa categoria, contra os ataques do governo, de qualquer governo. Nós estamos sempre presentes e atuantes. Eu verificar se tem alguém que esteja escrito, mas, bom, verificando que todo o tema foi abordado. Posteriormente, nas próximas reuniões, nós vamos dar continuidade, né, a um informativo acerca do que vem sendo feito e vamos continuar numa crescente, uma mobilização junto com o Movimento Basta, um movimento que vem atuando no país inteiro, desde as câmaras municipais, às assembleias legislativas dos estados e aqui na Câmara Federal. Passando para o próximo tópico, nós vamos agora tratar no ponto 3 relativo às questões relacionadas à comissão de carreira. Informar a todos os colegas que o Sindjus DF conseguiu, né, uma cadeira na comissão de carreira, em que eu sou o representante do Sindjus, o Cledo é o nosso suplente, então estou lá como titular, o Cledo como suplente, mas nós dois atuando conjuntamente nas reuniões. Já tivemos 2 reuniões. A primeira reunião foi uma reunião para tratar, né, de como se daria o processo de reuniões e de como a condução dos trabalhos seria realizado, né, com o coordenador do grupo, o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Estabelecemos ali prioridades de cada cargo a serem logo de imediato analisados. Posteriormente tivemos uma segunda reunião, no dia 9 de junho. Essa reunião estabeleceu a divisão dos tópicos em 3 grupos, e esses 3 grupos estão iniciando a fase de reuniões. Amanhã mesmo teremos reunião em um dos grupos e na sexta-feira também às 10 horas nesses grupos relacionados aos temas que serão abordados. Então, temos o grupo 1 relacionado à comissão de carreira, relacionado a questões de carreira e a revisão de atos administrativos, de resoluções e de portarias. Nós temos o grupo 2 relacionado com a questão salarial, né, da recomposição salarial, e nós temos o grupo 3 relacionado ao reenquadramento dos auxiliares e relacionado à questão da GAI com a VPNI, né, um ataque que os oficiais de justiça vêm sofrendo no TCU em relação a essa questão. Então são esses 3 grupos. No primeiro grupo, que é de carreira, foi transportado para lá a questão relacionada ao nível superior para técnicos, a questão relacionada à polícia judicial
e a questão relacionada ao direito de advogar e outros temas, né, afetos à nossa categoria e aos diversos segmentos. Temos uma nova reunião da comissão de carreira marcada para o dia 7 de julho, portanto, na próxima quarta-feira, em que esses grupos temáticos já vão ter abordado em reuniões preliminares esses temas iniciais e para levar a essa reunião do dia 7. Então são essas as informações que temos. O Cledo também vai falar um pouco sobre as reuniões da Comissão de Carreira do CNJ. Bem, pessoal, é bom esclarecer aqui para a categoria e também para os diretores que essa comissão de carreira ela é constituída por diretores de recursos humanos dos vários tribunais superiores, TJ, CNJ, e também por as entidades representativas dos servidores. O Sindijus representa todos os servidores de Brasília, todos os tribunais superiores, Rondônia, Roraima, Acre e Tocantins. Então, quando a gente fala em nome de todos esses servidores que nós representamos. A federação, da qual nós fazemos parte, fala por alguns sindicatos. As associações também falam pelos seus filiados. E é importante, Costa, que as pessoas entendam agora que agora nós temos 3 entidades representativas. Então agora é importante que essas entidades conversem entre elas para que nós, quando a gente chegue lá no CNJ, a gente minimamente tenha um ponto de vista mais próximo entre o que nós queremos, o que a federação quer e o que as associações querem. Então nós temos esse papel de defender os filiados de Brasília, Rondônia, Roraima, Acre e Tocantins, e vamos defender. Vamos lá colocar as nossas posições, vamos colocar as posições da nossa direção e vamos colocar as posições do nosso sindicato. Então eu queria esclarecer isso, porque nós não estamos sozinhos como representantes, mas somos um representante muito importante, um representante de peso, e que quer dar realmente a valorizar todos os tribunais superiores, o TJ e todos os tribunais de Brasília, Rondônia, Roraima, Acre e Tocantins. Então é isso, nós queremos sempre estar dispostos ao diálogo, mas defendendo o nosso ponto de vista, o ponto de vista de Brasília, Rondônia, Roraima, Acre e Tocantins. Isso. E complementando o que foi aqui falado pelo Cledo, nós também temos hoje representando os filiados, né, do Sindijus DF, né, uma parcela significativa de servidores do Judiciário, né, especificamente nessa questão do CNJ, que é a comissão exclusiva para tratar das questões dos servidores do Judiciário, e temos também trabalhado conjuntamente com o Sindijus de Sergipe, né, e com o Sindjustra de Roraima e Acre, no sentido também de levar as posições desses 2 sindicatos também, que estão trabalhando conjuntamente com o Sindijus nessa questão da comissão de carreira, né? Então, eu questiono se algum colega quer também se manifestar sobre esse tema. Senão, nós vamos passar para o próximo. Vamos colocar a respeito da assessoria que a gente é necessária para essa... Exatamente. Tanto para a questão de uma assessoria permanente dentro do Congresso Nacional, trabalhando a questão com os deputados, né, questões de projetos, de emendas a projetos. Nós precisamos cada vez mais nos especializar e nos profissionalizar nessa área, e também em relação à comissão de carreira, para que tenhamos cada vez mais assessoria nessa área também. Nós propomos, então, nesses 2 tópicos, que a gente a contratação de empresa de assessoria, né, que vai nos dar fazer um trabalho permanente, né, de assessoria política, parlamentar e sindical, né, para acompanhamento da reforma administrativa e de todas
os projetos que estejam em curso relacionados ao Judiciário e ao Ministério Público e também em relação à comissão de carreira. Então eu proponho nesse momento, né, que a gente aprove aqui a contratação de assessoria para que possa nos auxiliar a diretoria, auxiliar a categoria nesse trabalho tão importante dentro do Congresso Nacional e também na comissão de carreira. Então, já coloco aqui como proposta e já coloco aqui em regime de votação aos colegas no sentido da contratação de assessoria para nos acompanhar, né, em todas as questões relacionadas à nossa categoria, projetos, emendas e fazer o trabalho também, né, o trabalho de realização das atividades de interlocução junto ao Parlamento e também junto à nossa comissão de carreira. Tá? Então, eu gostaria aqui de todos os colegas que se pronunciem, aqueles que estiverem de acordo, então todos se manifestem, né? Todos de acordo, e se houver algum colega contrário à sugestão, que se manifeste. Aqueles que estão no modo virtual, que se manifestem no chat. Né? De acordo. Então, aguardar um pouquinho para... De acordo. Okay. Se alguém tiver alguma colocação contrária, pode se posicionar. De acordo. Compete de acordo. Trabalho é fundamental. Unanimidade. Ok? Bom, gente, então, sem nenhuma manifestação contrária, aprovada a unanimidade a contratação de uma empresa de assessoria permanente junto ao Congresso Nacional, junto a um trabalho político, sindical e também para nos assessorar na comissão de carreira. Em relação a... Perdão. Em paralelo, não sei se no contrato tem isso, eu acho interessante a gente estabelecer critério de avaliação da assessoria. Seja para a gente propor correção de rumo na atuação, ou seja para trocar por outros se for o caso. Vamos pensar nisso aí. Ok. Muito boa, muito pertinente a colocação. Obrigado, Matoso. Vamos então, dando continuidade, entrar no próximo tema. Eu gostaria que o Cledo viesse até aqui. Saiu para resolver um problema ali externo, mas eu já dou continuidade, não é? Em relação à comissão de carreira, a gente ultrapassou esse ponto também, né, da nossa atuação. E vamos entrar agora no último ponto, que é a reestruturação da Justiça do Trabalho. Eu peço também a Ana para já chamar o técnico para encerrar a reunião. Tem que sair tudo. Ok. Cledo vai precisar se ausentar. Então, a questão da reestruturação da Justiça do Trabalho, só informar a todos, né, que o Sindijus envidou todos os esforços no sentido de abrir um diálogo... A sessão está muda ou sou eu que não estou ouvindo nada? Vamos lá, então. Vocês estão me ouvindo todos? Aqui sim. Pessoal, vocês estão ouvindo? Soninha, pessoal, tem alguém com o... Você está com o áudio aberto. É o Chico. Está travado, parece. Chico vai estar travado. Não, mas está congelada só a imagem. Ó, Somar, é no Teams. Ó, Somar. Travado não. Oi? Então. Não. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Não. Não, né? Estava ouvindo antes, tá? Trava. Isso agora. Vazia. Alguém fala aí no próprio celular para aguardar um pouco, que nós estamos corrigindo aqui hoje. Deixa eu falar. Nós tivemos um problema técnico e a gente está sendo aqui providenciada correção do problema. Isso. Estou aqui pelo celular,
Matoso, está aberto o áudio. Vocês estão me ouvindo, né? Pelo celular? Não. Ah, tá. Agora vocês estão me ouvindo? Está corrigindo aqui o áudio. Assim corrigir, a gente Vocês estão ouvindo agora? Nossa, você pode falar do seu celular e para outra sala, aqui do salão do lado e falar de lá. Aí, certo. Você pode vir por isso aqui. Pessoal, eu vou para outra sala da época. E a gente continuar a reunião. Vou continuar pelo celular. Ok? Bom, dando continuidade à nossa reunião, próximo ponto de pauta, a reestruturação da gestão do trabalho. Gostaria de do ZF, desde o início, quando tomou conhecimento da questão da revisão da resolução 63, do TSJT, impacta diretamente a estrutura de varas, possível extinção, impacta diretamente a questão de quantitativo de FTs, casos funcionados, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, questão do número de servidores. O Síndico do DF se manifestou e posicionou claramente no sentido de abrir diálogo permanente no TSJT, objetivando e chegasse a um termo após discutir item aí da proposta de revisão e de reestruturação da resolução anterior, da 63, de reestruturação do trabalho. Vou voltar então para lá, já foi o problema. O Síndico se manifestou ativamente nessa questão, exigindo, solicitando e também mobilizando no sentido de que esse tema debatido. Se chegasse a... Chegando aqui novamente, deixa eu desligar aqui. Somente. Pronto. Retornando aqui. Vocês estão ouvindo? Sim. Tá, perfeito. Desculpa, gente, pelos transtornos, mas é normal acontecer. Então, estamos aqui informando a vocês do trabalho que foi desenvolvido pelo Sindijus, em que o Sindijus colocou a necessidade de se esgotar o debate, de que houvesse uma maior discussão sobre o tema, e para que esse tema não fosse colocado em votação no Conselho Superior da Justiça do Trabalho assodadamente. Nesse ínterim, nós, inclusive, chegamos a puxar um movimento no CSJT e também no TST, movimento esse que abriu o canal de diálogo, né? E o Dr. Rogério Neiva, auxiliar da presidência do CSJT, juntamente com a sua secretária-geral, a doutora Carolina da Silva Ferreira,
recebeu o Sindijus DF e outros sindicatos também, né, que também, né, juntamente com o Sindijus, levaram as preocupações, suas reivindicações. Produzimos um documento, né, de sugestões e de propostas dos servidores, no sentido de se revisar, de se rever essa proposta de resolução, retirando dali os pontos prejudiciais aos servidores, né? A partir daí, alguns tópicos foram inclusive acatados, né? Conseguimos acatar, que eles acatassem alguns tópicos apresentados, de sugestões apresentadas pelo Sindijus DF, e também, né, nos reunimos, a partir daí, nos reunimos com o presidente da ANAMATRA, né, também com o presidente da ANMATRA 10, e estabelecemos aí uma estratégia no sentido de levar para a sessão do CSJT uma proposta de adiamento do processo, desse projeto que estava na pauta, de adiar para exatamente esmiuçar mais, debater mais e explorar mais todas as questões, de modo a demonstrar para a administração, tanto do TST quanto do CSJT, os prejuízos incluídos no bojo da proposta de resolução, né? Inclusive citando como exemplo o que ocorreu na Justiça Eleitoral no ano de 2017, quando ocorreu ali praticamente a extinção de cerca de 1/3 da Justiça Eleitoral de todo o país e extinção de varas. Então, demonstrando a importância e a imprescindibilidade da justiça trabalhista no contexto no contexto social, no contexto da nossa Constituição, né, da necessidade da justiça trabalhista, que ela permaneça também em regiões, e mesmo que tenha um número de processos menor, mas que ela permaneça como sendo algo essencial, né, ao país, essencial à democracia, e também de forma a atingir em vários locais a população, o acesso à justiça, uma vez que tem em várias regiões do país que, se não houver a justiça do trabalho lá presente, há praticamente a inviabilidade do acesso à justiça pela população em regiões ribeirinhas e regiões distantes das capitais. Então, nesse sentido, infelizmente, a nossa proposta, né, junto com o presidente da ANAMATRA, Dr. Colucci, junto com o presidente também da ANMATRA 10, também o presidente do próprio TRT-10 se manifestou naquela ocasião, mas infelizmente a resolução foi aprovada e tem no seu bojo 90 dias para que todos os tribunais façam um plano de implementação, e cuja implementação se dará a partir de dezembro de 2022. Então, são essas as informações que eu gostaria de repassar para todos os colegas, e se mais alguém quiser se manifestar sobre isso, está aberto a fala. Ana, chama lá para já encerrar aqui a reunião, porque... Bom, mais alguém? Nenhuma inscrição no chat. Ok. Então, gente, nenhuma inscrição a respeito da questão da reestruturação da Justiça do Trabalho. Já explanei aqui todo o trabalho que foi desenvolvido pelo Sindijus DF. E então eu peço ao pessoal da TI, aos técnicos, que venham até aqui para a gente encerrar a reunião. Tá? Reunião transmitida pelo YouTube. Antes eu quero agradecer a
todos, né, agradecer a presença dos nossos diretores, enaltecer o trabalho desenvolvido, né, por essa nova diretoria, que já iniciou e já com muita coisa, muito trabalho para levar adiante. Né? Temos muitas questões aí relacionadas aos segmentos próprios, às questões específicas e às questões gerais também. E estamos aqui prontos, e estamos dando continuidade a um trabalho que foi desenvolvido. Queremos realçar mais ainda esse trabalho, melhorar e tornar essa gestão melhor ainda em relação às gestões anteriores, para que a gente possa cada vez mais alcançar os objetivos propostos pelo Sindjus-DF de defesa exclusiva da nossa categoria. Agradecer a cada um de vocês que nos acompanham, a todos os filiados, a toda a categoria do país, né, que sempre procura acompanhar o trabalho do Sindjus-DF, aos colegas do norte, de Rondônia, de Roraima e Acre, os quais o Sindjus representa, os colegas do Tocantins, e os demais colegas que estão em vários outros estados que são filiados ao Sindjus-DF. O nosso muito obrigado. A gente deseja aí que a gente tenha capacidade de organização e capacidade de unidade com toda a classe trabalhadora, com todas as entidades do serviço público, para barrar esse avanço e essa grande ofensiva do governo em relação aos serviços públicos e aos servidores. O nosso muito obrigado. Nesse momento, então, eu declaro encerrada a reunião, a primeira reunião da nova diretoria do Sindjus-DF, gestão 2021-2024. E agradeço então a todos, um abraço especial a todos os nossos filiados e a toda a nossa categoria. Muito obrigado, diretores, muito obrigado, categoria e filiados, e vamos continuar o nosso trabalho. Boa tarde, obrigado. Boa tarde.